Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. I'm going to be preaching tonight Eu vou estar pregando nessa noite from Galatians em Gálatas, chapter 4. capítulo de número 4. Galatians Gálatas, chapter 4. capítulo 4. All right. Galatians Okay. chapter 4 Gálatas 4, from verses 1 to 3. do verso de número 1 ao verso de número 3. The topic of my message O tema da mensagem dessa noite is going to be called será chamado Why You Por que você Must Not Remain a Baby Christian. não deve permanecer como um cristão bebê, um cristão imaturo, um bebê na fé? Why you must not Por remain que você não pode permanecer a baby Christian. um bebê, como um bebê imaturo na sua fé? A baby Christian does not depend on your physical age. Veja bem, é um bebê, um cristão como um bebê não tem a ver com a sua idade, com a sua idade física, You could be biológica. you could be 70 years old and be a baby Christian. Você pode ter 70 anos e ainda assim ser imaturo, como um bebê. You could be 90 years old and be a baby Christian. Você pode ter 90 anos e ainda assim ser um bebê na fé. You could be in the church for 50 years and still be a baby Christian. Você pode estar na igreja aqui há 50 anos e ainda assim ser um bebê na fé. The question is, Mas a questão é, are you aware of your disposition, where you are? Are you a baby Christian or a mature Christian? Are you really aware você of tem that? consciência de onde você está? Se você ainda é imaturo ou se você já é maduro na sua fé? The Bible says A Bíblia diz that God knows those who are His. que o Senhor sabe daqueles que pertencem a Ele. Does God know you to be a matured son of God? Será que Deus sabe que você é um filho maduro de Deus? Or God only recognizes you as a baby Christian? Ou será que Deus ainda vê você como um bebê na fé? Now, why is it that you must not remain a baby E Christian? qual é a razão pelo qual você não pode permanecer como um bebê na sua What is fé? bad about that? Por que isso é ruim para você? Galatians chapter 4 answers that question. Gálatas, capítulo de número 4, responde essa pergunta. He says, now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though is a master of all. Verso de número 1, Gálatas 4:1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. But he is under guidance and stewards until the time appointed by the Father. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Verse 3, even so, we, when we were children, were in bondage under the elements of this world. Verso de número 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. The first thing I want you to pay attention to A primeira coisa que eu gostaria que vocês prestassem is atenção from verse 3. é no verso de número 3. You remember the topic? Você lembra do tema da mensagem? Why you and I must not remain a child, a baby Christian. Porque eu e você não devemos permanecer como bebês na nossa fé. In verse 3 we see the answer why. No verso de número 3 nós vemos: It says, children are in bondage under the elements of this world. Children, when you remain a child, you are in bondage. aqui diz que quando você permanece como uma criança, você ainda está ligado às coisas desse mundo. Você ainda está ligado a estar debaixo sobre as coisas desse mundo. If you remain a child, Se você se permanece como criança, as a Christian, como cristão, you are not free. você ainda não é livre. You are under bondage. Você ainda está sobre as correntes desse mundo. Bondage. Correntes. It is not worth it to be a Christian if you are still going to remain under bondage. Não vale a pena você continuar sendo cristão se você ainda está preso por amarras, você ainda está preso por correntes. Because Christ called us to freedom. Porque Jesus nos chamou para a liberdade. But despite the fact that Jesus had paid the price for us to be free, E Jesus pagou o preço para que nós fôssemos livres. despite that fact,
Mesmo assim, mesmo sendo pecadores, Jesus pagou o preço para que nós fôssemos livres. You will remain in bondage despite what Jesus has done. Se você continuar imaturo, você vai permanecer em correntes. Ainda assim, mesmo Jesus tendo pago o preço para a sua liberdade, You will remain in bondage você vai permanecer preso, even though Jesus has set you free. mesmo Jesus já tendo te libertado. That is very annoying Isso é algo muito irritante. and is very unpleasant. Isso é algo que não é agradável. If Jesus has set you free, Se Jesus já te libertou, you must remain free. você deve permanecer em liberdade. But one thing Mas uma coisa will take you right back to bondage. pode te levar de volta para as prisões, para estar como prisioneiro, para a servidão. And that fact is E essa coisa é remaining a baby Christian. permanecer como um imaturo, como um bebê cristão. But in bondage to who? Mas a servidão por quem? Você vai servir a Or quem? in bondage to what? Ou preso a quê? A serviço do quê? In bondage to the elements of this world. Você vai estar preso, você vai estar a serviço do Deus desse mundo, das coisas desse mundo. What does that mean? O que isso significa? If you are if you are a child, Se você é uma a criança, baby Christian, um bebê cristão imaturo na fé, elements of this world os inimigos, os elementos desse mundo will be your Lord. serão seus senhores, serão senhor sobre você. Let me explain that. Deixa eu explicar isso para você. What does it mean for the elements of this world to be your Lord? O que significa que os elementos desse mundo serão seus senhores? Bondage means, Servidão, estar preso significa... Vem cá, Sérgio. I'm going to use him as my example. Eu vou usar ele como meu exemplo. Bondage means, Servidão significa... can you kneel down? Kneel down? This is bondage. Isso que significa estar a serviço ou estar preso aos elementos desse mundo. And the person holding you in bondage is your Lord. A pessoa que estiver te segurando aqui é o seu Senhor. When you remain a child, Quando baby Christian, quando você permanece como uma criança, como um imaturo, um bebê cristão, you remain in bondage under some other powerful forces. você permanece preso, você permanece a serviço de coisas desse mundo. What are these forces? Que forças são essas? They are called elements of this world. Que são chamadas aqui, como nós lemos, elementos desse mundo. What are the examples of elements of this E quais world? são exemplos de elementos desse mundo? Number one, Número 1, vanity of life. Vanity of life. vaidade da vida. Vanity of life. Vaidade. That is an element of the world. Esse é um elemento aqui desse mundo. So, how do you know somebody who is under the bondage of vanity? E como você sabe, alguém que está debaixo da vaidade desse mundo, preso à vaidade desse mundo, He doesn't live for purpose. ele não vive por um princípio, propósito. He doesn't live for what God created him to live for. Ele não vive pela razão pela qual Deus o chamou para viver. He lives for vanity. Ele vive pela vaidade. What is vanity? O que é vaidade? Running up and down, trying to make a living, to survive. Você correndo de um lado para o outro, tentando sobreviver, tentando achar uma razão para viver. God is here. Deus está aqui. God is waiting. Hey, come. Deus está aqui te chamando. Vem, But he's vem. too busy. I must eat. Mas você está assim, eu preciso comer. I must eat. Eu preciso comer. I must bring food to the Eu preciso table. trazer comida para a mesa. I must work. Eu preciso trabalhar. I don't have time for Eu God. não tenho tempo para Deus. I don't have time for mission. Eu não tenho tempo para I missões. don't have time for purpose. Eu não tenho tempo pelo I meu am busy. propósito. I'm busy. Eu estou ocupado, estou ocupado. Bondage Estar preso, estar a serviço to vanity. da vaidade. That's why you must not remain a baby Christian. E essa é a razão pelo qual você não deve permanecer como um bebê na fé. Because when you become a son of God, Porque quando você se torna um filho de Deus, you tell vanity, você diz para a vaidade: I don't have time for you. eu não tenho tempo para você. I don't follow survival instinct. Eu não sigo meus instintos de sobrevivência. I don't follow the instinct of survival. Eu não fico seguindo apenas meus instintos de sobrevivência. I follow the direction of God. Eu sigo a direção de Deus. I am a son of God. Eu sou um filho de Deus. The will of God is number one in my life.
A vontade de Deus é o número 1 na minha vida. That is when you are a son. Isso é quando você é um filho. But when you are not a son, when you are a child, Mas quando você não é um filho, você é um bebê. when you are a baby Christian, Quando você é um bebê cristão, you cannot você não pode tell vanity dizer para a vaidade to go away. para sair, para ir No, embora. you are under the bondage Não, of você vanity. está preso à vaidade. Another factor to know who is under the bondage of vanity. Outra coisa ligada a isso, a estar preso à vaidade. When you ask somebody like that, Quando você fala com alguém assim, what are the most important things in your life? quais são as coisas mais importantes na sua They will vida? tell you, Ele vai te falar: my work, meu trabalho, my children, meus filhos, my wife. minha esposa. God is number 5, number 10. Deus é o número 5, número 10 nas prioridades dele. When you are a child, Quando você é um bebê, uma criança, things of this world as coisas desse mundo are the most important priority in your life. são as prioridades mais importantes na sua vida. But when you are a son, Mas quando você é um filho, things of God, as coisas de Deus, God's priority, as prioridades de Deus, doing the will of God você faz a vontade de Deus, becomes the priority for you. porque são a sua prioridade. A vontade de Deus é a sua prioridade. So when you see people Então quando você vê pessoas who are living for something else, que estão vivendo por algo a mais, their algo- priority is everything but not a God's prioridade will. dessa pessoa é qualquer coisa menos a de Deus. They are baby Christians. São bebês na fé. They are under the bondage Eles estão presos, eles estão a of serviço the elements of dos this world. elementos desse mundo. Elements of this world Elementos desse mundo are things são coisas that will not get to heaven. que não nos levam aos céus, não nos levam ao céu, Cars will not get to heaven. não nos levam aos céus. Cars, Carros não podem nos levar aos céus. automobiles. Carros não podem, automóveis They não will nos not get levam a to carros. Automóveis não nos levam para o céu. So if you live to get a car, Então se você vive apenas para ter um carro, you are under the bondage of their car. você está preso, você está a serviço do seu carro. Element of this world. É um elemento desse mundo. If you live Se você vive only for family, apenas para a sua família, good, family is good. família é bom, família é algo But lícito, it's secondary mas tem que ser secundário. to God Deus, and His will. você tem que ser secundário For a your Deus life. e a sua vontade. So when you live just for my family, I don't have time for God, just me. Mas se você vive apenas para a sua família, mas você não tem tempo para Deus, You know, Jesus said, você sabe o que Jesus falou? no marriage in heaven. Não há casamento nos céus. Elements of this world are when you live for something that doesn't have a place in heaven. Elementos desse mundo são quando você vive para algo que não tem um lugar no céu, que não é do céu. Fame, Fama, self-glory, glória para você mesmo. self-aggrandizement. Você se engrandecer, um auto-engrandecimento. No place for it in heaven. Não há lugar para isso no céu. So anybody Então qualquer um aqui that is not living for the priorities of God, que não estão vivendo para as prioridades de Deus, he might not know it, você talvez não saiba disso, but is under the bondage mas você está a serviço, você está of preso the elements nos elementos of this world. desse mundo. But Mas the interesting thing is a coisa interessante aqui é, that person, all of us, essa pessoa ou todos nós we are aqui, Christians. nós somos cristãos. We are already born again. Nós já nascemos de novo. But so why do we come under the elements of this Então world? por que muitas vezes nós caímos nos elementos desse mundo? Nós estamos sobre os elementos desse we mundo. listen more Porque nós escutamos mais to television, a televisão, to talk of family relations, para que os nossos familiares, os nossos relacionamentos estão falando, than we listen to heaven. mas nós estamos escutando mais a essas coisas do que nós escutamos os céus. Television is more authority than the word of God. Televisão tem mais autoridade do que a palavra de Deus. So sometimes when you are under the bondage, Porque muitas vezes quando você está a serviço ou quando você está preso elements of this world, nos elementos desse mundo, it's not because you are bad, não é porque você é mau, it's just that you are
you have come under the influence mas sim porque você está sob a influência of this world. desse mundo. You must set yourself free. Você precisa se libertar. It is too expensive. É muito caro. It is too costly É algo que custa muito. not to grow and become a son. Não crescer, não amadurecer e se tornar um filho. He says, Ele diz, that is verse 3 I'm talking eu about. estou falando do verso de número 3. But let's go back to verse 1. Mas vamos voltar para o verso de número 1. Now I say Digo, porém, that the heir, que enquanto o herdeiro as long as he is a child, é menor de idade, does not differ at all from a slave, em nada difere de um escravo, though he is a master of all. embora seja dono de tudo. You are a son of God, Você é um filho a de Deus. child of God, sorry. Aliás, você é uma criança, You você are é um a child of bebê, God. você é um filho de Deus. But you are not different from a slave, Mas você não é diferente de um escravo, because you are under the bondage porque você está preso, of você the está a elements serviço of this world. nos elementos desse mundo. So many Christians, Muitos cristãos, the only thing that makes you to think you are a Christian because you go to church, a única razão pelo qual você pensa que você é cristão é o fato de você vir à igreja. but you are the same way under the bondage of elements of this world as unbelievers are under the Mas bondage. você está da mesma maneira que pessoas que não servem a Deus estão sobre a governança dos elementos desse mundo, você também está. No difference between you Não há diferença entre você and the people who are not children of God. e as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. No difference between you and the slaves. Não há diferença entre você e os escravos. You are the same, É a mesma coisa. Why? Só mesmo. Por quê? because it is dangerous to remain a baby Christian. Porque é perigoso você permanecer como um bebê na sua fé. That means, Isso significa, verse 2, verso de número 2, you and your life will be under the guidance and stewards que isso significa que você e a sua vida estarão sobre a administração de guardiões e administradores. Você estará sujeitos a administradores e guardiões. What are these guardians and stewards? E o que são esses administradores e guardiões? You see, Veja, the Bible says, a Bíblia diz as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. que os filhos, da mesma maneira que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, Sons of God, que os filhos de Deus, they are mainly led by the Spirit of God. eles são guiados principalmente pelo Espírito de Deus. Their orientation is heaven. A orientação deles é o céu. Their navigation is coming from heaven. A navegação deles, a maneira como eles navegam vem de Deus, That vem is dos why they are céus. sons of God. E isso é a razão pelo qual eles são filhos de Deus. Not children of God. Não apenas filhinhos, bebês de Deus, Sons. mas sim filhos maduros. Sons are guided Os filhos são by the guiados priorities of heaven. pelas prioridades dos céus. But children Mas os bebês, as crianças, are guided são guiadas. by stewards, guardians and stewards. Verso de número 2, por guardiões e administradores. Because they are under bondage. Porque eles estão sobre o serviço, a servidão, So estão what are presos. these guardians and stewards? Então quais são esses administradores e guardiões Number que one. o verso está falando? Número 1, Survival spirit. I must o make it. espírito I de must sobrevivência, apenas survival. The sobreviver. need to survive. A necessidade de The sobreviver, need to eat. a necessidade de comer. So what is pushing most people in life to do what they want to do Mas o que tem trazido pessoas a fazer apenas aquilo que elas is querem not fazer the will of God, não é a vontade de Deus, not the purpose of God, não o propósito de but Deus, what is pushing them to make them to do what mas they want. aquilo que está puxando elas a fazerem as coisas. Because I'm hungry, Porque você está com fome. or I must eat, Eu preciso comer, I must survive. eu preciso sobreviver. That is what is their guardian, that is their leader, É not isso, Holy Spirit. esse é o guia, o instinto da sobrevivência é o guia da pessoa e não é Deus, é o instinto de Or sobrevivência. many more people. Another thing. So survival is number one. Então o instinto de sobrevivência é o número 1 que tem guiado Guardian. as pessoas. That number two guardian E for o, most people. e o guia de número 2 é para algumas What pessoas. makes guardian is what makes you to do what you are doing. O seu guia é aquilo que faz você fazer aquilo que você está You fazendo. ask yourself, what makes you to do everything you do? Você se pergunte a você mesmo, o que te faz fazer as coisas que você Is it está the fazendo? desire to please God? É o seu desejo de agradar a Deus? Is it the desire to do the will of God? É o seu desejo de fazer a vontade de Deus? Or because you must eat? Ou é simplesmente a razão pelo qual você precisa comer, Or sobreviver? because
you must survive. Ou porque você apenas precisa sobreviver, Or viver. because you want to be proud and say, I too have a car. Ou I você too have vive a big apenas house. porque você tem que ser orgulhoso. Ah, eu tenho um carro. Orgulhoso de você mesmo. Eu tenho um carro, eu tenho coisas. Another thing that pushes people to do what they want to do, Outra coisa que puxa as pessoas para fazer aquilo que elas querem fazer Problems. são os problemas. that is another guardian and steward. Esse é outro guia, é outro responsável. The problems is more authoritative to them than God. The Os Spirit of problemas God. têm mais autoridade sobre essas pessoas do que o Espírito So de they Deus. run to do things because of problems. Então eles correm para fazer as coisas apenas pelos problemas que elas têm. Sons of God Mas os filhos maduros, run to do things because God wants them eles to fazem do. as coisas porque Deus os manda See the fazer. difference? Você vê a diferença? So you must not remain a child. Então você não deve permanecer como um When you filhinho, como uma when you remain criança. a child, a baby Christian, Mas se você permanecer como um bebê, You como are uma under the criancinha, bondage você estará preso of vanity, da vaidade, problems, problemas, you know, different things that are because God cannot lead you. sabe, diferentes coisas, porque Deus não vai te guiar. Você não está sobre o que a God guia doesn't de want you to Deus. be like that. Deus não quer que você se permaneça dessa maneira. God wants to be your father. Deus quer ser o seu pai. He wants to be the one to lead you. Ele quer ser aquele que vai te guiar. He wants to be, he has his spirit, he put his spirit inside you. Ele colocou o seu espírito dentro de você So that you will be guided by his spirit. para que você possa ser guiado pelo espírito dele. Not hunger guides you. Não apenas na rua, não apenas Not andando. poverty guides you. Não é a pobreza que vai te guiar. Not pride of Não é life o orgulho guides das you. coisas que vão te guiar, que vai te guiar. No, not vanity Não é a guides you. vaidade que vai te guiar. Not pride guides you. Não é o orgulho, But leading of the Father. mas a vontade de Deus, a The vontade will do of Pai. God. A vontade do Pai. He says, Ele diz seek ye first. que procure primeiro, Seek ye first procurar primeiro, the kingdom of God buscar primeiramente o reino de Deus and his righteousness. e a sua justiça. So for a son, Então, como um filho, the guiding spirit, o espírito que vai guiá-lo, what motivates them to do everything they do. o espírito que vai guiá-lo vai te dar direção para você The enfrentar as coisas. kingdom of God. Porque pela razão do reino, The o will reino of de Deus, God. a vontade de Deus. For a son of God, Porque um filho de Deus, their life is all about one thing. e a vida é sobre uma coisa: Let thy will be done que a vontade dele seja feita on earth na terra as it is in heaven. como no céu. Eu, as a son of God, Como um like filho de him, Deus, como ele, I must go to politics eu devo ir para a política, because I must bring the will of God porque eu tenho que trazer a vontade de that Deus is to the earth. para a terra. That is what is driven it. É isso que ele está fazendo. I don't care Eu não me if I importo become president. se eu me torno presidente ou não. I must bring the will of Eu God. tenho que trazer a vontade de Deus. Not ambition driven me. Não é a ambição que está me The dirigindo, will of God. é a vontade de If I could Deus. bring the will of God to politics, Se eu posso trazer a vontade de Deus para a I política, am okay. eu estou bem, é That's isso que what eu a quero. son of God does. É isso que um filho de Deus faz. Another person, Outra pessoa, I must become a millionaire, eu preciso me tornar um a milionário, billionaire. um bilionário. Why? Por quê? Not because I want to be better than my friend, my neighbor. Não porque eu quero ser melhor que meu irmão, que a pessoa que está do meu lado, Because true, I want to bring the influence of God to the world. I must mas porque eu become a quero trazer a millionaire. influência de Deus para o mundo, para a sociedade, através do que eu tenho. You are not under the elements of this Você world. não está sobre os elementos desse mundo. No, you Não. are under the will of your Você está Father. debaixo da vontade de Deus, a vontade do Pai. Only sons live like this. Quando os filhos vivem dessa maneira, That is why you must not remain a child. e essa é a razão pelo qual você não pode permanecer como uma criança espiritual. Many Christians, Muitos cristãos, they are 99% of Christians. eles são 99% 99%. They are cristãos. actually living under the bondage Eles estão vivendo presos, estão vivendo a of the elements serviço of this world. dos elementos desse mundo. Mas they try to compensate and comfort themselves. Eles tentam compensar e confortar a si mesmos. I say, I go to church. Eu vou para a igreja. I go to church. Eu vou para a igreja. I pay my tithe. Eu dei meu dízimo. I give my offering. Eu dou minha oferta. So compensation. Então eu estou God, compensando. at least maybe Deus. every week I come. Deus, pelo menos uma vez por semana eu vou na Maybe igreja. twice a week. Talvez 2 I vezes. give 10%. Eu dou 10%. I'm okay. Eu tô de boa, eu tô tranquilo. But
what we are talking about Mas o que nós is estamos what falando is aqui, driving your life every o day. que é que está dirigindo a sua vida diariamente? What is driving your life every O que é que day? está dirigindo a sua vida diariamente? Whose dictate do you listen to? Quem é que dita? Quem é que está falando? A quem você dá ouvidos? Whose pressure do you follow every O day? prazer de quem você segue Is it diariamente? the pressure of vanity? É a vontade da vaidade? É para os prazeres da vaidade? Pressure of problems? É por causa dos problemas? Pressure of survival? É por causa da sobrevivência, apenas Is para that what is sobreviver? driving you every day? É isso que está dirigindo todo dia? É isso que That is está... your God. Esse é seu Deus. That is your Lord. Esse é seu Senhor. Romans chapter 6 Romanos capítulo de número 6 says, diz to whom you give yourself to listen que to, aquele a quem você dá ouvido, to him you are a slave. aquela pessoa você é escravo. Who you listen to, A quem você escuta, who drives you? quem te dirige, Is it the direciona. push, the dictate to make money? É quem essa pessoa que está te For ditando your para pride? andar, For your pride? o seu orgulho, For vanity? a sua Is vaidade. that what's driving you? É isso que está dirigindo You are a você. slave to it. Se for, você é escravo disso. But if you are driving to make money, Mas se você está sendo dirigido To apenas para fazer glorify dinheiro, God. para glorificar a to do Deus, the will of God, para fazer a vontade de Deus, you are driven by the Father. você está sendo guiado pelo Pai. What happens? What is important O que é importante is not how many times you come to church. não é quantas vezes você vem para a igreja. What is important O que é importante, is not you give tithe or you don't give o tithe. que não é importante não é se você dá dízimo ou se What você is não dá. important is O que é importante what realmente, drives you every o que day. é que te dirige diariamente, What o que te is your direciona. utmost motivation? Qual que é a sua motivação principal? What motivates every one of your O actions? que motiva cada uma das suas ações? What motivates you to marry? O que te motivou a casar? Why do you want to have children? Por que você quer ter filhos? Everything must be motivated. I want to marry because I want to glorify Him. Tudo tem que ser motivado. Eu quero me casar porque eu quero glorificar a Deus. I want to have children because I want to glorify Eu Him. quero ter filhos porque eu quero glorificar a I want Deus. to have that car, that house because I want to glorify Eu quero ter Him. aquele carro, aquela casa porque eu quero glorificar a Deus. I want to go into politics because I want to bring His will there. Eu quero ir para a política porque eu quero fazer a vontade de Deus. Quero trazer a I want realidade to de go into Deus. samba industry, entertainment samba, Eu quero ir para a área da música, do samba, a área de entretenimento, because I want to bring the kingdom of God porque eu there. quero trazer o reino de Deus para aquela área. But most people, Mas a maioria das pessoas, most Christians, a maioria dos cristãos, they just want to get a job because they need to survive. eles querem ter um trabalho apenas porque eles querem sobreviver. God is secondary. Deus é secundário. They remember God later on. Eles vão lembrar de Deus depois, bem depois. But you must go to study Mas você deve ir estudar, deve se preparar. that profession, A sua profissão. because you know that through that profession you can do the will of God. Mas porque você tem que saber que através da sua profissão você pode fazer a vontade de Deus. You must go to do that job Você deve ir para o trabalho, because you know that through that job Porque it will be você a sabe platform to bring the que will of God. através daquele trabalho você vai preparar uma plataforma para fazer a vontade de Deus. Those that are led by the Spirit of God, Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, they are no more children, eles não são crianças, they are sons of eles são God. filhos maduros de Deus. They that seek the kingdom of God first, Eles buscam o reino de Deus primeiramente and His right, you seek His righteousness e first. buscam a sua justiça. They are the sons of God. São os filhos de Deus. Quem busca o reino e a justiça são filhos de Deus. Those who submit their lives, Aqueles que colocam a sua vida, aqueles que colocam a sua vida à disposição to bringing the will of God to the earth Para tra- as it is in heaven. para They are the trazer o sons reino of de God. Deus para a terra, assim na terra como no céu. Esses são filhos e filhas de Deus. If you are either submitted to the kingdom of God or you are under the bondage of vanity. Você está sobre o reino de Deus ou sobre os elementos desse mundo? Only sons Só os filhos, somente os can filhos. say no to vanity. Pode dizer não para a vaidade. Only sons Só os filhos can willingly
submit themselves to the kingdom and the will of God, Só os filhos conseguem se colocar disponíveis para o reino de Deus e para a sua vontade, to give their lives para dar sua vida, to serve the will and purpose of the kingdom. para servir ao reino e o propósito do reino. Now, Agora, in Isaiah em Isaías, chapter 9, capítulo de número verse 9, 6, capítulo de número 9, verso de número 6. the book of Isaiah, Isaías, chapter 9, capítulo de número 9, verse 6, verso de número 6, it says, diz: For unto us a child is born, Porque menino nos nasceu, but unto us a son is given. porque For menino unto nos us a child, nasceu, yes. filho nos foi dado. For unto us a child is born, Porque menino nos nasceu, unto us a son is given. mas filho nos foi dado. This is very deep. Isso é muito profundo. This is very deep. Isso é muito profundo. This is talking about Jesus. Porque isso está falando sobre Jesus. Now listen closely. Agora me escutem claramente, me escutem com atenção. Jesus was born as a child. Jesus nasceu como bebê, como uma criança. Children Criança. are born, Uma criança nasceu. which means O que significa children are a burden. que a criança, quando você nasce, obviamente você é uma criança. Because if you are born, a child is born, Porque se uma criança nasceu, the mother cannot go anywhere she wants anymore. a mãe não pode fazer o que ela quer, ela não pode ir a qualquer lugar. She has to breastfeed all the time. Ela tem que amamentar o seu filho a todo momento. She cannot sleep at night 9 hours. Ela não pode dormir 9 horas por noite. Because É, porque é isso que ele fez. she has to wake up. Ela tem que acordar. Children Filhos are burdens. são bebês, são dependentes. Children are problems. Bebês pode ser problemas. É um problema para você cuidar. Children are problems. Yes. Problema. Um bebê pode ser um problema que você tem que cuidar. Inconveniences. Pode ser inconveniente muitas vezes. That's why you remember it says a heir as long as it's a child. Porque He's not herdeiro, different from a slave. enquanto ele é um bebê, uma criança, ele não é diferente de um escravo. So when you are a child, Então quando você é um bebê, you você é uma are criança, somebody's headache. você é a dor de cabeça de alguém, você dá dor de For cabeça para somebody. alguém. Para alguém. For your mother, Para sua mãe, For your father. para o seu pai. have you ever seen a child 5 months, 6 months, 1 Você já viu year uma criança 4 meses, 5 meses, 1 ano, who comes to the daddy, to the father? que vem pro pai, procura o pai, Daddy, que fala: papai, have you eaten today? eu tô com vontade de comer agora. What should I make for you to eat? O que o senhor pode fazer para mim, para eu comer? Child don't do that. Bebê de 5, 6 meses não faz He isso. say, Mama, eat. Ele faz assim: mamãe, comer. O bebê não pode ir pro pai e falar assim: pai, o que você quer comer? O que você precisa comer? O bebê, ele espera pelo pai, ele não prepara nada. Only burden. Only children only think about themselves. O bebezinho, ele só pensa nele mesmo. É só suas When you are a child necessidades. of God, Mas quando você é um filho de Deus, when you come to church, quando você vai pra igreja, you only come to church to ask for bless me, Papa, bless me, aí Papa. você vem pra igreja e a única coisa que você pensa é o seguinte: me abençoa, meu pai, I me want to be healed, abençoa. Papa. Eu quero ser curado, meu I pai. need money, Papa. Eu preciso de dinheiro, meu I pai. need vanity, Eu Papa. preciso de vaidade, meu pai. Why? That most Christians in the world, A maioria dos cristãos agem They dessa use maneira. God. Eles usam Deus they use God for themselves. apenas para si mesmos. They are a burden to God. Eles apenas precisam, falam que querem as coisas de Deus. But sons, Mas os filhos, they say, Papa, eles falam: pai, sit down. sente-se. I take care of you. Pode deixar que eu cuido do senhor. Mommy, what do you want to eat? Mamãe, o que a senhora quer comer? O que a senhora precisa? Sons of God, Os filhos de Deus, they don't come to church eles não vêm para a igreja because they need God to give them bread and butter. porque eles querem que o Senhor dê para eles pão e That's not manteiga. why they come to church. Isso não é a razão pelo qual eles vêm na igreja. They come to church Eles vêm para a igreja because they know the Father has a need also. porque eles sabem que o pai também quer que eles façam algo, tem uma They want to necessidade. they want to find the Father. What is your will? Eles viram para Deus e falam: Deus, qual é a sua vontade? What is your will? What do you Qual é a want? sua vontade? O que o Senhor quer, Senhor? O que o Senhor quer? What do you want on this earth? O que o Senhor quer aqui nessa terra? Qual é a sua vontade? Eu estou aqui. I'm going to do it for you. Eu vou fazer isso para o Senhor.
Now let's go back to that Isaiah. Agora vamos de volta para Isaías. Unto us a child is born. Porque um menino nos nasceu. Jesus was born as a child, as a problem for Joseph, Mary. Jesus nasceu como um dependente, como se fosse um filho, um problema para Maria e para José. So a child is somebody's headache. Porque uma criança é a dor de cabeça de alguém. But Jesus Mas Jesus never remained a child. não permaneceu como um bebê. See what sons do. Veja o que filhos fazem. Child is born, Uma criança nasceu, uma criança nasce. but sons Mas filhos are giving. são doadores, dão. What does it mean giving? O que significa dar? Giving to fight. Dar, And protect se entregar the para family. lutar, se entregar para batalhar. Let me explain. Let me give you the illustration. Deixa eu dar para vocês uma ilustração. For God so loved the world, Porque Deus amou o mundo, John 3:16. For God so loved the world porque Deus amou o mundo, that He gave Deus amou o mundo de tal His maneira que only Ele deu begotten o Son. seu Filho unigênito. Only sons Só that can be filhos given podem to dar become deliverers. para se tornar a liberdade para pessoas, And para to become libertar, saviors. para se tornar For God so salvador. loved the world, Porque Deus amou o mundo, He didn't give a child. Ele não deu o seu bebê. If He gave child, Se Ele desse um bebê, it's problem, é crisis. problema, crise. But He gave a son Mas Ele deu um for filho. what? Para quê? So that whoever believes in Him Para que todo aquele que nele will crê not perish, não pereça, but will have salvation. mas tenha a Sons vida eterna, are tenha a salvação. saviors. Porque filhos são salvadores, Sons are deliverers. filhos são libertadores. Sons Filhos, in Psalms, in this book of Psalms, no livro de Salmos, sons filhos, they meet the enemy by the gate. eles encontram os inimigos nos portões. They stop the advancement of the enemy. Eles param todo o movimentar do They, inimigo. they defend the kingdom of Eles God. defendem o reino de Deus. They establish the kingdom of Eles God. estabelecem o reino de Deus. Sons Filhos are saviors. são salvadores. Sons Filhos are deliverers. são libertadores. For 30 years, Por 30 anos, unto us nós, a child is born. um filho nos nasceu. Um bebê nos A nasceu. child. Aham. For 30 years, Por 30 anos, Jesus was Jesus functioning as a child estava como se fosse amadurecendo, como uma criança. under the authority of Mary and Joseph. Sobre a autoridade de But Maria e one José. day- Mas um dia, In Matthew chapter 3, em Mateus capítulo de número 3, verse 16, verso 16, he was 30 years old. Jesus tinha 30 anos. He went to John the Baptist Ele foi para João Batista and got baptized. e foi batizado. When he came out of the water, E quando ele voltou, quando ele saiu da água, heaven testified. o céu testificou, testemunhou. Aqui, It is no more a child born to you, Mary and Joseph. No more a child. ele não está mais sobre a autoridade de Maria e José. Today, Mas hoje, a son um filho has been given to the world. foi dado ao mundo So heaven opened. para que todos, Heaven opened, e o céu se abriu. and God the Father E aí Deus o Pai said, disse: "Behold, esperem, this is my beloved son, esse é meu filho amado, in whom I will place." com quem eu tenho prazer. It means E o que significa? from today, Que a partir de hoje, Jesus is giving Jesus estava dando, As Jesus era um the doador, deliverer. como um libertador, the Savior como um salvador of the world. do mundo. Sons are giving. Filhos dão, entregam. Unto Moses, unto us, a child is born. To Joseph and Mary, a child born. Porque- But to us, to the world, a son is given to become our deliverer. Porque and our para Savior. Maria e José um bebê foi entregue, mas para nós um filho Deus nos deu, um filho maduro, um filho para nos libertar. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo. that He gave not a child, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não deu um bebê, He gave a son. Ele não deu uma criança, Ele deu um filho. Sons are deliverers, Porque filhos são aqueles que libertam. and sons are saviors. Porque filhos são libertadores, são salvadores.
Wow, wow, wow. Uau, uau, uau. In Romans Em Romanos, chapter 9, verso de número 9. Romans chapter 9. Romanos, verso de número 9. Yes. Sim. Capítulo de número Verse 9, 29. verso de 29. And Romanos as 9, 29. Isaiah said before, Como anteriormente disse Isaías, unless the Lord of Sabaoth had left us a son or a seed, we would have become like Sodom, and we would have been made like Gomorrah. Isaías, perdão, 9, Romanos 9, 29. 29. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. If not God has left us a son, Que se Deus não tivesse nos dado descendente de um filho, unless God of Sabaoth Que se has o- left us a seed, que se Deus não tivesse nos dado uma semente, we would have become like nós Sodom, nos teríamos nos tornado como Sodoma, and we would have perished like e Gomorrah. nós teríamos perecido como Gomorra. Why? Por quê? Sons are deliverers of Porque this world. filhos são libertadores desse mundo. Sons are the hope of this world. Filhos são esperanças desse mundo. Until church today begin to raise up sons. Porque que a igreja hoje possa There is- levantar filhos. There is only one destiny for the world. Só há um destino para o mundo. Sodom, Sodoma, Gomorrah. Gomorra. People perish where there are no sons. As pessoas perecem quando não existem filhos. People are corrupt when there are no sons. As pessoas caem em corrupção quando não há filhos. If God had not raised a son for politics Se Deus não levantar filhos para a política, in Brasilia, em Brasília, corruption will reign in your politics. a corrupção vai reinar na política. No, bondage will reign in your politics. E aí a política vai estar presa à corrupção. Destruction will reign in your politics. Disfunções na nossa Sodom and política. Gomorrah will reign in your country. Sodoma e Gomorra reinarão no nosso país. If God has not given us a seed, Se Deus não nos der if sementes, God has not given us a seed, se Deus não nos der a if semente, God has not given us a seed, se Deus não nos der a semente, everybody will become like Sodom and Gomorrah. todos se tornarão como Sodoma e Every Gomorra. country. Todos os países. Adonai, Adonep. if God has not given us a seed, Se Deus não tivesse nos dado uma semente, corruption would have taken over. a corrupção já teria Brasil. tomado conta do Brasil. There will be no hope for people Não in haveria mais Brazil. esperança para os Adonai brasileiros. is a seed. Mas a Adonep é uma semente. But the Christians are seed in politics. Os cristãos são sementes na política. If God has not given us a Se seed, Deus não nos tivesse dado semente, everywhere is taking over. tudo nós teríamos By perdido corruption. tudo. Pela corrupção, By Sodom, pela Sodoma, by Gomorrah. por Gomorra. Hey, Ei, tell me, me diga, anywhere qualquer you lugar have problems, que você tenha problemas Brasil. no Brasil, the problem is o problema there é has not been a seed raised up. que uma semente ainda não levantou. No son there. Um filho ainda não se That is levantou. why that place is under the E é bondage. por isso que esse lugar ainda está preso. But when a son comes, Mas quando um filho vem, unto us a child is born, porque a nós uma criança foi but dada, unto us a son is mas given. depois um filho foi entregue. If there is corruption in politics, Porque se há corrupção na we need a política, son nós precisamos de to um be filho given to politics. para começar na If política. there is corruption in Samba, Se há corrupção no samba, we need a son nós precisamos de um filho to be given to Samba. para ser entregue a música ao samba. If there is corruption in poverty, Se há corrupção, se há there is problemas, problem of poverty, se há problemas de pobreza, we need a son to be nós given. precisamos de um filho para ser entregue. This is the purpose of the church. Esse é o propósito da igreja. Not to make church members Não para fazer membros, não para ter membros na who just igreja. come to church and sit down every Sunday and clap. Não para vir apenas todo domingo e bater palma. The purpose of the church O propósito da igreja is to make sure everybody becomes a son é somewhere. fazer que todos aqui sejam filhos. So in one sphere or in one sphere of life or the other, E filhos maduros que vão fazer a vontade de Deus. in the earth,
na área das in the artes, economy, na área da economia, in the social life, na área da in sociedade, the family life, nas famílias, in the children world, na área das crianças, for women, mulheres, for politics, na política, for engineering, na engenharia, for science, na for ciência, technology, na tecnologia, for education. em todas as áreas. The purpose of church O propósito da igreja is to raise up sons. é levantar filhos. Sons are giving. Filhos são que dão, Sons are giving. filhos são dados, Sons are giving. filhos dão, To entregam, become saviors. são salvadores, To become deliverers. são libertadores. For God so loved the world. Porque Deus amou o For mundo. God so loved the world. Porque Deus amou o mundo de tal Only one maneira. answer. Apenas uma Only resposta. one answer. Apenas uma Only resposta. one solution. Apenas uma He solução. could not think of another answer. Não havia outra solução, outra One answer resposta. only. Apenas uma One resposta. answer only. Apenas uma resposta. answer only. Apenas uma For the resposta problem of the world. para o problema do For the mundo. hopelessness of the world. Para a falta de esperança no mundo. To the perishing of the world. Para a razão do mundo One perecer. answer Uma only. resposta somente. A son. É um filho. A son. O 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 filho. Why? Por quê? Sons are giving. Porque filhos As entregam. deliverers. Filhos são entregues como Sons are giving. libertadores. As saviors. Filhos são salvadores. God so loved the world Porque Deus amou o mundo that He gave que Ele entregou His son seu filho that the world will not perish. para que o mundo não perecesse. What is salvation from perish? Qual que é a salvação para From perishing? qual que é a salvação From perishing. From destruction. da destruição? Qual é a salvação What da is the destruição? salvation? Do perecimento. Filhos. Os filhos são a resposta. What is the answer to eternal life? Qual é a resposta para ter a vida Sons. eterna? Filhos. In Habakkuk Em Abacuque, chapter 1 capítulo 1, verse 21. verso 21. He said for in Zion Porque diz que em Sião saviors shall come. salvadores deverão vir. Saviors shall come. Deverão Zion em Sião. is the church. O Sião é a igreja The do purpose Senhor. of the church O propósito da igreja is to raise up saviors. é levantar salvadores. Who are these saviors? Quem são os salvadores? Sons of God. Os filhos de Deus. People who are not under the bondage of vanity. Pessoas que não estão presos à vaidade. People who are not under the bondage of self. Pessoas que não estão presas a si People who are mesmos. not under the bondage of survival. Pessoas que não estão presas à People who necessidade are de not under the sobreviver. bondage of problems. Pessoas que não estão presas aos People problemas. who are under the bondage of God Pessoas only. que estão presas, estão a serviço de Deus And the kingdom of God. e ao reino de Deus. Who are under the bondage of the will of the Father. Pessoas que estão presas à vontade do Who only Pai. want to do one thing. Pessoas que querem fazer a To vontade de live for Deus. the will of the Que querem Father. viver para a vontade do Pai. Sons. Filhos, When sons arise, quando os filhos se levantam, saviors arise. salvadores também se levantam. If God has not lifted us a seed, Se Deus não nos tivesse entregue uma we semente, will become like Sodom. nós seríamos como Sodoma. Anywhere there are no sons becomes like Sodom. Todo lugar onde não tem filhos se torna como Anywhere Sodoma. where church in Brazil refuse to raise up Se a igreja sons no Brasil becomes like Gomorrah. Se a igreja no Brasil se recusar a levantar filhos, se tornará como Gomorra, como Sodoma. Anywhere that is bad in your country is because the church has refused to raise up sons Todo for that lugar na place. nossa sociedade onde as coisas estão ruins é porque a igreja se recusou a levantar filhos naquele lugar. I want to challenge you today. Eu quero te desafiar nessa noite, Make up your mind que você possa transformar a sua mente, mudar a sua mente, not to remain a child. a não permanecer como uma criança, Because a child, porque uma criança, even though he is a heir of the father, ainda que a criança seja herdeira do pai, he is not different from a slave não é diferente de um escravo if he doesn't become a son. se não se tornar um filho. He is under the bondage Está preso and the elements of this world aos elementos desse mundo, because he didn't grow up to become a son. porque não cresceu para se tornar Sons filho. are deliverers. Filhos são libertadores. Sons, you are supposed to be a son of God. Você é chamado para ser filho de Taking Deus. responsibility for one sphere of Que life você possa ter essa responsabilidade na and sua vida bringing healing, deliverance, e trazer cura, trazer libertação, the will of God and the kingdom of God there. a vontade de Deus e o reino de Deus para esse lugar. Listen closely. Me escutem com atenção. Listen closely. Me escutem com atenção. Listen closely. Me escutem com atenção. Listen Me closely. escutem com atenção. Tell yourself, Fale para você mesmo. I don't want to become just church goer anymore. Eu não quero apenas ir para a igreja. I don't just want to be coming to church anymore. Eu não quero apenas vir na igreja.
I want to become a son of Quero God. me tornar um filho, uma filha de Deus. I want to become a deliverer. Eu quero me tornar um doador, I alguém want que to se become a entrega. savior. Eu quero me tornar um I don't salvador, want trazer to be salvação. under the bondage. Eu não quero mais estar sobre as the ataduras. elements of Eu não this quero world. estar mais sobre os elementos desse I want mundo. to become a solution. Eu quero me tornar a solução. I want to be giving Eu quero dar. to somewhere Eu quero me entregar para algum as lugar. solution Eu quero me entregar para ser uma and as solução. answers, A ser resposta, not a burden. não apenas alguém. I want to become a son of Eu God quero me tornar um filho de Deus, that is led by the Spirit of que é God, guiado pelo Espírito de Deus, living toward the kingdom of God vivendo para o reino de and Deus the righteousness of God, e a justiça de Deus, the will of a God vontade de Deus to be done here on earth seja feita aqui na terra, as it is in heaven. como é nos céus. Hallelujah. Aleluia. I have so many books Eu tenho muitos livros on this topic. sobre esse assunto. One of them is called Um deles é chamado Kingdom of Songs. Kingdom of Songs. Reino de Sons? Dos Filhos. Reino dos Filhos. But they are all in English. I'm sorry. Mas meus livros são todos em But inglês, me perdoem. Adanep will solve the problem for you. Mas a Donep vai resolver esse problema para você. We have them in English. Nós temos meus livros They em are going inglês, to be with Adanep. mas eles estão todos que a Donep já. But the president, O presidente aqui, Akuna Altamir, has promised to get them into Portuguese. o presidente Altamir já prometeu que ele vai traduzir para português os livros, So you could learn more. para que você possa aprender mais. I only have one day with you. Eu apenas tenho um dia com você, uma noite com vocês. But I have to finish now. Mas eu tenho que terminar agora. But before I go, Mas antes de eu ir embora, let me tell you my story so that you know it is not a theory. deixa eu contar a minha história para que você saiba que não é apenas uma When I was 19 teoria. years old, Quando eu tinha 19 anos, 33 years ago, há 33 anos atrás, I left my country, Africa, in eu Nigeria. saí do meu país, na Nigéria, na África. 19 Eu tinha 19 anos. 19 years. 19 anos. With the determination to overthrow communism and bring the kingdom of Com God. a determinação de acabar com o comunismo, de vencer o comunismo e trazer o reino de Deus. So 20 years later, 20 anos depois, I was able to start a church eu fui capaz de começar uma igreja in the former Soviet Union, in the former Soviet, na antiga União Soviética, where onde we have all over the countries, onde nós temos em todos os países over 100,000 members. 100,000 members. mais de 100 mil membros. In Kiev, the city where Na we are, cidade de Kiev, na Ucrânia, 25,000. nós temos 25 mil membros. We have, maybe over Nós temos talvez 50 mais de million people gave their life to Jesus. 50 million? Yes. Nós temos provavelmente 50 milhões de This is pessoas all over em Eastern todos os Europe. países lá do In 50 Sudeste, countries. em 50 países que entregaram sua vida para Jesus. I'm in our church. E na nossa igreja, I and my wife. eu e minha esposa, We are some of the only few black people there. nós somos apenas as poucas pessoas negras lá da nossa igreja. Europeans don't respect black Africans too E much. europeus não respeitam africanos. But when you come as a son of the kingdom, Mas quando você vem como um filho de Deus, um filho do reino, you compel them, you force them to listen. você faz que eles escutem You você. compel them to listen. In Russia, Eles nos escutam em russo. it got so bad. Na Rússia The ficou tão ruim. influence was so big. Na Rússia, nossa influência era tão grande Vladimir Putin, you que know Vladimir Putin, Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Rússia, president of Russia, presidente da Rússia, he made me persona non grata to Russia because you are too dangerous. ele me fez como se fosse uma persona não grata na Rússia. Eu não sou bem-vindo na Rússia porque eu sou muito perigoso. In my country, No meu país, we started 3 political parties. nós começamos 3 partidos políticos. We are controlling 34% of the parliament of the capital Nós city. controlamos 34% do parlamento da nossa capital. They said this guy is using black voodoo, African voodoo. Eles até falam que eu estou usando voodoo, voodoo africano. Eles até Look dizem at the isso. voodoo here. Mas olha aqui, ó, o que eles falam aqui, ó. Olha o que nós To estamos become a usando. son of the kingdom. Quando você se torna um filho de Deus, um filho do reino. I saw the downfall of communism. Eu vi o comunismo caindo. The Iron Curtain came down. Eu vi caindo. This is what happens É isso que acontece when God can find a son. quando Deus consegue encontrar um filho. If God has not left us a seed, Se Deus não nos tivesse if deixado uma God has semente, not left us a se seed,
Deus não tivesse deixado uma we would have semente, become like Sodom. nós teríamos nos tornado We como would have Sodoma e become like Gomorra. Gomorrah. E como Gomorra, One thing is needed: uma coisa é a necessária: son. um filho. Unto us, Porque a nós, a son um filho is given. nos foi dado. A son Um filho is given. nos foi dado. This is my beloved son, Esse é meu filho amado, in whom I'm well pleased. em quem eu me alegro. Listen to him. Escutem a ele. Sons are answers. Filhos são respostas. Sons are solutions. Filhos são soluções. Sons are saviors. Filhos são salvadores. Sons are deliverers. Filhos são libertadores. Sons are led by the Spirit of God, Filhos são guiados pelo Espírito de Deus. not by the vanity, Não pela vaidade. not by the elements of the Não world. pelos elementos desse mundo. God's dream about you Deus sonha com você. is that you would take your decision O to sonho become de a Deus son. para você é que você tome a Don't decisão just de be se a tornar Christian. filho. Não apenas seja cristão, Become a son. se torne um filho. Don't just become a church goer. Não apenas seja um frequentador de igreja, Become a son. se torne um filho. The difference between you and son is what is knowledge. A diferença entre você e um filho é o seu conhecimento. It's knowledge. Conhecimento. Acquire more knowledge, Obtenha mais conhecimento. and you will become very fast E a você se son. tornará muito rapidamente um He is to filho. blame. He will solve the problem for you. Ele resolverá o The problema para problem of você. knowledge, O problema do He conhecimento. will solve it for Ele you, vai resolver o problema do He will conhecimento. solve it for Ele you, vai resolver. and you can become a son. E aí você se tornará um filho. Bishop, Bispo, my honor. minha honra. Thank you, sir. Muito obrigado. Obrigado.